Boa tarde, são 5h58, menos uma hora nos Açores. Alunos de Almada são visitados pelo DN. Preço dos combustíveis aumenta. Provas e exames nacionais podem ser suspensos. NATO irá defender-se em caso de ataque russo. Clubes e seleções russas de futebol suspensos. Relatório de contas do Benfica apresenta dívida. Lixo espacial atingirá a Lua. China nega responsabilidade. Na manhã de sexta-feira, os alunos do 9º ano do Externato Frei Luís de Sousa, em Almada, realizaram uma atividade com o Media Lab do Diário de Notícias. Os jovens começaram por abordar temas como a desinformação e o jornalismo, através de um debate com a equipa do Media Lab. De seguida, a turma foi dividida em grupos que escreveram notícias sobre diferentes temas, para depois as apresentarem em rádio. A ação de formação ocorreu no âmbito da disciplina de português e os estudantes foram acompanhados pelos professores de Ciências e Físico-Química. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas Media Lab DN, Joana Pernes e Sofia Sousa. Em Portugal, o índice de preços no consumidor revela que os preços dos produtos energéticos têm vindo a aumentar desde janeiro de 2020. O Instituto Nacional de Estatística registrou o aumento de 11,1% nos combustíveis líquidos, como o gasóleo e a gasolina, e de 7,2% no gás. Vítor Machado declara que os preços de energia ainda vão aumentar devido ao conflito no leste da Europa. Perante o aumento dos preços, o mesmo chama a atenção para o impacto que tal terá nas decisões de investimento das famílias. A versão original desta notícia é da autoria Agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 27 de fevereiro de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas Media Lab DN, Francisca Pereira e Matilde Rocha. Exames nacionais de 9º ano podem ser suspensos. A recomendação foi feita pelo Conselho de Escolas no dia 26 de fevereiro. O Ministério da Educação recomendou que provas de aflição e exames do ensino básico fossem suspensos novamente. Esta recomendação foi feita pelo facto de alunos com meios económicos mais desfavorecidos serem afetados pelos efeitos da pandemia, apesar dos esforços das escolas serem minimizar este problema. O Conselho de Escolas diz também que este ano foi diferente dos anteriores, mas não melhor, pois houve muitos alunos em isolamento e também professores, o que dificultou a aprendizagem. A versão original desta notícia é da autoria da Lusa e foi publicada em tsf.pt a 28 de fevereiro de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab, DN, Henrique Velez, Salvador Soares e Vasco Sousa. Anthony Blinken, secretário norte-americano da NATO, afirmou esta manhã, em Bruxelas, que a aliança não procura nenhum conflito, mas que estará pronta para se defender em caso de ataque. Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, declarou, e passamos a citar, a NATO é uma aliança defensiva, não buscamos conflito de guerra com a Rússia. Os representantes da aliança prestaram declarações esta sexta-feira, à entrada de uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros da NATO, em Bruxelas. O conflito russo-ucraniano prolonga-se há mais de uma semana. A versão original desta notícia é da autoria de João Francisco Guerreiro e foi publicada em tsf.pt a 4 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas de Media Lab DN, Leonor Martins, Matilde Rego e Mariana Lopes. Esta segunda-feira, numa decisão do mais alto nível, a FIFA e a UEFA decidem suspender as associações russas de futebol. Os clubes e seleções russas foram punidas devido ao agravamento dos ataques russos sobre algumas cidades ucranianas. Num comunicado de imprensa, Gianni Infantino e Alexander Seferin afirmaram que o futebol está totalmente unido e em total solidariedade com as pessoas afetadas na Ucrânia. Os dois presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativamente e rapidamente para que o futebol possa voltar a ser um vetor de união e paz entre os povos. A versão original desta notícia é da autoria da Agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 28 de fevereiro de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab, DN, Diogo Alves, Francisco Monteiro e Tiago Santos. No primeiro semestre da época 2021-2022, a SAD do Benfica apresentou um prejuízo de cerca de 32 milhões de euros.
Estes dados fazem parte de um relatório apresentado esta terça-feira pela Benfica à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Segundo o relatório, o prejuízo verifica-se devido ao elevado número de contratações feitas pelo clube encarnado. Retirando estas transações, a SAD benfiquista teria um crescimento de 96 milhões de euros líquidos, mais 80% do que a época passada. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa. Foi publicada em tsf.pt a 2 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab DN, Miguel Félix, Martim Abreu e Guilherme Almeida. Uma parte de um foguetão, inicialmente especulado pertencer à SpaceX, em rota de colisão com a Lua, afinal julga-se ter sido lançado pela China em 2014. Segundo previsões, o objeto colidirá com a Lua em março. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês veio desmentir a acusação, retirando qualquer responsabilidade pelos destroços deste foguetão. Pensa-se que este objeto irá colidir com a Lua a 4 de março. Ainda não há confirmação se o objeto é propriedade da SpaceX ou da China. Primeiramente, Bill Gray afirmou que seria um módulo do Falcon 9 da SpaceX, lançado em 2015. No entanto, foi recentemente revelado o erro que, na realidade, o foguetão poderá ter sido construído pela China. A versão original desta notícia é da autoria de Carolina Quaresma e foi publicada em tsf.pt a 21 de fevereiro de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab, DN, Beatriz Birca, Laura Soares e Mário Martins. Tudo o que se passa, passa na TSF. 5341, atenção TSF Lisboa, a partir de Maputo. Portanto, será o lançamento da primeira pedra no 97º aniversário do Vitória. 97º, 97 anos. A construção orçada em 1900 mil euros. Em termos percentuais, estes dois documentos chegaram para a Procuradoria. Em Portimão passa para a 14ª posição, exatamente. Khodorkovsky, assim é que é, ouviu os 3 líderes parlamentários. Porque lhe interessa sacudir a água do pacote. Constrata com o resto da União Europeia. No caso do apoio direto anual e bianual do Imperador Júlio César, no anos 40. Que hoje viu rejeitado um pedido para suspender o leilão. Ainda por cima, o árbitro mandaram... Isto é que é triste. TSF, 30 anos. O amor à rádio nunca acaba.